Olá a todos, bem-vindo então ao nosso direto. Hoje, boa tarde a toda a gente, como é que estamos por aí? O nosso direto hoje é sobre os abusos sexuais a menores, os traumas e as consequências deste ato tão violento. E, entretanto, também temos uma convidada, Fátima Sampaio, que faz parte do consultório de psicologia de Luanda. Vou esperar que a Fátima apareça aqui no live para então começarmos a nossa conversa, como sempre, informal, onde todas as pessoas que entrarem neste live podem participar, podem juntar-se a nós e fazerem perguntas, darem as vossas opiniões, passarmos basicamente o vosso feedback. Então vamos ver se eu consigo convidar a Fátima. Vamos buscá-la aqui. Aqui está a Fátima. Para então começarmos o nosso direto. Se ela aceita o convite. Então também vamos esperar que mais pessoas entrem no nosso direto. Olá, Fátima! Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo. Ai, boa noite. Foi... Desculpa. Boa noite, não, é boa tarde mesmo. Aqui é boa noite. Pois, é verdade, nós temos 2 horas de diferença. É verdade. Aqui está um sol maravilhoso, quando está um A dia sério? tipinho, está um sol maravilhoso. Até vou virar, estou aqui pela janela, podes ver? Está um sol fantástico. Aqui está escuro, vê, janela. Não sei se dá para ver a janela. Dá para ver, já está de noite. Já está de noite. Então a Fátima encontra-se em Luanda, é isso? Sim, sempre. Olá António, bem-vindo, já temos aqui mais uma pessoa aqui a seguir-nos. Obrigada, António. Como eu estava a dizer antes da Fátima entrar, toda a gente que entrar no nosso live pode perfeitamente comunicar connosco, mandar-nos mensagem, fazer perguntas, dar o vosso feedback, as vossas opiniões. Isto é uma conversa totalmente informal, nós vamos tentar transmitir um bocadinho a transmitir às pessoas a importância de debatermos e lutarmos contra o abuso sexual a menores e, por isso, a opinião de todos e o apoio de todos nisto é bastante importante. Saudações, Maria! Maria de Mar também está-nos a saudar. Fátima, estás em Luanda e normalmente as pessoas que eu convido, eu peço que se apresentem um bocadinho, falem um bocadinho de si, para as pessoas que da minha página também começarem a conhecer um bocadinho quem é a Fátima Sampaio e o trabalho desempenhado no consultório de psicologia de Luanda. Fala um bocadinho de si. Ok, está bem. Então, a parte da psicologia, oficialmente, é muito nova, não é? Sempre foi uma paixão minha desde que eu terminei o secundário, queria estudar psicologia. Mas naquela altura, que foi há 3 décadas atrás, ou mais, há mais de 30 anos atrás, não podia estudar psicologia se não tivesse tido matemática no médio. Então fui atrás da minha outra paixão, que era a literatura. E fiz curso de ensino de português e inglês, depois tenho o doutoramento em literatura contemporânea e a minha vida foi sempre a parte da literatura. Mas a minha paixão sempre a psicologia, e só agora, aqui em Angola, na Lusíada de Angola, consegui estudar psicologia e estou há 2 meses de me formar, né? E como é uma paixão antiga, eu já devia ter acabado o curso no ano passado, não acabei por causa do Covid. Então já temos o programa na rádio, eu achei que por 2 meses Não podia ia já fazer começar a fazer tudo o que eu gosto, tudo o que eu adoro, eu sigo há muito tempo. E como eu dou aulas há 30 anos e, como disse, sempre adorei psicologia, então os meus alunos sempre tiveram a oportunidade de falar e de debater assuntos muito graves, como este. Então eu recebi muitas composições. Há um tema que eu costumo dar, que é para a composição, que é algo de que eu queria falar e algo que eu sempre quis dizer e nunca ninguém me perguntou, ou de que eu sempre quis falar e nunca ninguém me perguntou. E sempre muitas vezes li relatos terríveis de abusos sexuais, acontecem a meninas e a meninos, não é? A rapazes e raparigas.
quando são novos e com pessoas em quem confiavam. Uma história que deixou toda a minha turma a chorar, né? Porque eu li a composição da menina, anónima. Eu também permito o anonimato quando são estes temas. Não, claro, é importantíssimo, porque nesse momento são temas muito difíceis e normalmente as pessoas têm muita dificuldade em abrir-se diretamente e dizer a mim passou-me isto e falar, principalmente também quando já os adultos têm dificuldades quando falamos em temas de violação e abuso, imagina uma criança dizer isto aconteceu-me e tudo mais. Mas Fátima, neste tema, Sim, que é os abusos sexuais menores... Eu queria só dizer uma coisa, só para acrescentar, que como eu estou a fazer estágio há 1 ano e meio, então... já tenho os meus pacientes em consultório e agora tenho estes relatos diante de mim, não é? As pessoas claro. a contarem o que lhes aconteceu e tenho à minha frente as consequências disso. Podes falar à vontade. Não, por isso é que nós estamos aqui, porque eu, como não sou formada em psicologia, a minha área é mais a gestão emocional, o coaching e a gestão emocional. Portanto, sei mais ou menos as consequências que isso pode ter a nível emocional para as pessoas e principalmente para os jovens, para as crianças e adolescentes que sofrem este tipo de abusos, mas por isso é que temos aqui também a Fátima na área da psicologia para nos dar mais informação ainda, porque tem acesso a este tipo de situações de forma muito mais direta do que eu, não é? Mais uma vez, vejo que há muita gente a entrar, vou só repetir o que eu tinha dito antes e depois vamos começar então a nossa conversa já de forma mais profunda. Podem participar, deixem a vossa opinião, façam as vossas perguntas. Se nós soubermos, vamos responder. Se não soubermos, arranjaremos maneira de descobrir as respostas e um dia transmitir essas respostas para vocês, porque entre todos, de certeza que vamos aprender muito hoje. Fátima, a questão que eu tenho a perguntar-lhe é, quando falamos em abusos sexuais, ou abuso a menores, as pessoas pensam muito no ato sexual em si, mas realmente os abusos sexuais a menores não é somente isso, não é somente abusar sexualmente da criança. Então vamos então esclarecer às pessoas que ainda não têm essa ideia, que acham que abusar de alguém é mesmo só, ou abusar de uma criança ou de um menor é somente quando há o ato sexual em si, a penetração ou outro tipo, seja anal ou vaginal, mas oral também, mas há outras formas que também estão dentro do que é os abusos sexuais a menores. Será que nos podias elucidar? Sim, quando o abuso sexual dá-se quando há o envolvimento de crianças e adolescentes em atividades que vão trazer satisfação sexual a um adulto, não é? E isso pode ir desde o adulto fotografar a criança sem roupa, pedir à criança para se tocar à frente dele, por exemplo. Isto é abuso. Ainda que eu, adulto, não esteja a tocar diretamente naquela criança, o facto de eu lhe pedir para fazer determinadas coisas que me vão dar prazer, não é? Já é abuso. E daí continua a escalar, não é? Porque geralmente também se começa assim, começa-se devagar, começa a olhar, começa a pedir isto ou aquilo, começo alguns predadores, não é? Começam até com um caráter científico, nunca viste, vou-te mostrar. Olha, e o que é que e posso tocar-te a ti também? E começa a envolver a criança em tudo o que eu estou a fazer, não é? A ponto de muitas crianças, e isso é terrível, pensarem que elas são culpadas, né? Eu não disse para parar, ele perguntou se eu queria que eu parasse, se eu queria que ele parasse e eu não disse para parar. Mas atenção, isto é muito importante, a única pessoa que tem a responsabilidade de estabelecer limites é o adulto, não é a criança que tem que dizer eu não quero, tem que parar. Não é a criança que tem de fazer isso. Até porque nós a manipulamos, nós adultos conseguimos manipular uma criança por medo, por devoção, por susto, por não saber o que fazer, porque não está ainda preparada psicologicamente, né, emocionalmente, mentalmente preparada para lidar com isto. Ela não vai dizer não me toques, isso está errado. Quer dizer, muito raramente isso poderá acontecer, não é? É a minha responsabilidade enquanto adulto dizer isto não. A responsabilidade é sempre do adulto. Eu costumo sempre dizer que se nós adultos somos facilmente manipuláveis por outros adultos, imaginemos o que é uma criança que ainda não tem consciência de muitas coisas, que psicologicamente ainda está a desenvolver,
tudo isto, numa criança não podemos dizer, não, a criança tinha que defender-se, porque também esta teoria de que temos que educar as nossas crianças a defenderem-se. Como é que nós vamos educar as nossas crianças a defendermos? Se nós, por exemplo, adultos, numa situação dessa, não somos capazes. Mas pronto, pegando no que disse anteriormente sobre o que é os abusos a crianças ou adolescentes, nós estamos a falar de crianças ou adolescentes, neste caso menores, então é importante dizer que cada situações que a Fátima acabou de referir, que é, seja simplesmente convencer a criança a deixar-se tocar, a umas carícias, a um beijinho aqui, um beijinho ali, não é? Vamos pôr que isto é grande. A despir-se. A escalar para... Consegue ouvir? Consegue-me ouvir? Eu estou a ouvir com dificuldades. A escalar depois vamos ver um filme, nunca viste isto, seja objetos, seja pornografia, seja o que for. E depois entrar então à parte extrema, que é Ok. acho que nós caímos por uns momentos, mas já estamos de volta. Portanto, Certo. tudo isto que nós estivemos a falar é denunciável, ok? As pessoas muitas vezes acham que só se pode denunciar a partir do momento em que a pessoa entrou realmente no ato de violação ou de toque mais extremo da criança ou do menor. Não. O processo antes, todos os toques, as carícias, mesmo a conversa de forma insinuante à criança, tudo isto é já de imediato denunciável e é preciso ganharmos consciência disso, para tentarmos ver essas situações que começam pequeninas e que a gente não dá importância, mas que na verdade depois é quando escala. E então devemos falar antes de que o pior aconteça. Tudo isto é denunciável antes do momento. Pronto, pegando no que a Fátima tinha referido anteriormente. E depois, o que também disse, muitas vezes nós perguntamos, mas porquê que a criança não disse nada? Porque a criança muitas vezes acha que a culpa é dela, não é? Porque nos casos de abuso, nós temos que ver, o abuso pode-se dar dentro do seio de confiança da criança, muitas vezes do menor, dentro do seio, e esta é onde há mais probabilidade, estatisticamente é onde ocorre mais, é quando acontece dentro do seio de confiança da criança, estamos a falar no seio familiar, amigos, vizinhos, pessoas que são da confiança da criança, inclusive da confiança da família. E depois temos então estes atos que são perpetuados por desconhecidos. Normalmente estes atos que são perpetuados por desconhecidos e inclusive são... que entram em violações, normalmente a criança denuncia porque a própria família acaba por descobrir, for um ato, e a criança acaba por descobrir e é denunciado. Mas na família ou no ato, no seu entorno próximo, dificilmente é denunciado. Porquê, Fátima? Olha, aqui nós temos que começar a desconstruir muita coisa junto das pessoas, junto dos adultos, não é? E da nossa sociedade. Então, nós educamos as crianças para obedecer aos adultos e respeitar os adultos. Assim, de uma forma onde se a criança questiona, se perguntar porquê, podem-lhe bater porque não tem que estar a questionar os mais velhos. Isto é extremamente errado. Porque quando um pai ou uma mãe ensina isso à criança, que não pode, o mais velho tem sempre razão, ou não pode questionar porque isso é falta de respeito. Quando vem um outro mais velho ter comigo, criança, não é? O tio, o avô, o vizinho, o professor, o médico, seja quem for, quando ele vem ter comigo, eu penso, não é? Ele é mais velho, ele sabe, eu não posso, eu sou ensinada a não dizer que não. Nós, as crianças, o respeito pelos mais velhos, temos de explicar que há coisas que o mais velho não pode fazer e nós nunca ensinamos isso, não é? Só dizemos, tu não podes responder, tu não podes perguntar, tu só tens de obedecer. E depois, porque não sei quê, porque não disse nada, porque não podia. Então, nós mais velhos temos de ensinar à criança que sim, é preciso respeitar os mais velhos, mas também é preciso respeitar as crianças. E esta parte falha sempre no discurso. Sempre. Nunca dizemos isto. Nunca dizemos respeitem as crianças.
só dizemos respeito aos mais velhos. No meu tempo isto era inaceitável, vamos recuperar os valores perdidos, vamos respeitar os mais velhos. Não está certo, não está certo. Não respeitam as crianças e não ouvem as crianças. Também as crianças não têm liberdade dentro de casa de expressar aquilo que sentem. Eu faço, parece que eu estou a repetir as mesmas coisas nos lives que eu faço, mas é que não há outra forma de explicar isto. Se não há liberdade dentro de casa da criança se exprimir como é que se sente e como é que está, e de dizer abertamente tudo o que lhe está a passar, como é que a criança vai denunciar um ato que ainda por cima está a passar dentro de um sítio próximo dela, não é? Se ela dentro de casa, seja por onde se vir, nunca teve alguém que lhe diga, comigo podes falar do que tu quiseres, quando tu quiseres. Olha, não sei como é em Cabo Verde, gostaria de saber, mas aqui em Angola e em Portugal também, nós ensinamos a criança a não fazer queixinhas. Nós dizemos, e criticamos, não é? Isto é, aliás, queixinhas, é já pejorativo. Não faz queixa, não é queixinhas, resolve, não sei o quê, não sei o quê. Epá, vamos começar a partir de hoje a mudar isso e ensinar as crianças a fazer queixinhas, sim. Eu, por exemplo, sempre na escola, desde que a minha filha era pequena, eu dizia aos professores e às diretoras e em todos os lados onde a minha filha foi, eu disse, olha, eu ensino a minha filha a fazer queixa de tudo, só estou avisando, não é? Porque depois... O silêncio só ajuda os agressores, não ajuda a criança. Se ela não pode fazer queixas, quem é que ela está a proteger? Não é ela, é a pessoa que possa ter feito alguma coisa de errado. Agora, desculpa, voltando outra vez à tua questão, e o silêncio nas famílias, não é? Em termos de sociedade, temos isto de respeitar os mais velhos, mas não respeitar a criança, e ensinarmos que não se faz queixas. Em termos de sociedade, nós já estamos a criar um ambiente propício para o silêncio e a culpa. Isto não é um ambiente bom para uma criança que está a sofrer abusos, não é bom. Não é bom, nós estamos a proteger. Dentro da família, acontece muitas vezes, a dependência económica, por exemplo, é terrível. Quando se descobre que a pessoa que está a abusar da criança é a pessoa que traz o dinheiro para casa, há muito medo de repente ficar sem essa questão financeira assegurada, né? Então permitimos muita coisa, muitas vezes, porque não somos autónomos. Por exemplo, uma mãe que descobre, e se ela é dependente economicamente do pai, é uma das razões para o silêncio e para, muitas vezes, nós chamamos de conivência e cumplicidade, não é? Dizemos, mas também sabia, não disse nada. E não há desculpa para não denunciarmos, ok? Mas há razões, por vezes, por detrás de determinados atos. Ou a mulher, muitas vezes, também é muito dependente e tem medo de ir contra esta figura masculina, não é? Que é a voz e a autoridade da casa. Outras vezes, como tu disseste, não ouvimos as crianças, isso é mentira, o avô é tão simpático, o tio está sempre a trazer prendas. Olha, agora tocaste num ponto muito importante. Bem, a Maria diz aqui, o pior é que aprendes a guardar um segredo. É verdade, muitas vezes não nos dizem, por exemplo, eu não sei como é que é aí também, mas aqui em Cabo Verde nos ensinam muito que o que acontece dentro de casa fica em casa. Então, então é o nosso segredo, não contes a ninguém. Então a criança aprende desde pequeno que é segredo, não se deve contar a ninguém e que o que acontece em casa fica em casa, não é? Já o Carlos diz que uma criança procura ser compreendida, não acontecendo, será um adulto incompreendido. Exato, nós também vamos falar das consequências de criança não poder exprimir e não ser tratada e acompanhada psicologicamente. Quais são as consequências quando ela chega à fase adulta. Mas agora disseste uma coisa que para mim é muito importante também, que é quando nós achamos que a criança... E não existe um perfil, primeiro, não existe um perfil do abusador. Ok? Certo. Foi o que tu disseste, não, mas o avô é tão isto, o tio é tão isto, não existe um perfil do abusador. Ou mulher. Exato, também temos mulheres apesar de termos dado o exemplo da mulher, apesar de termos dito da mulher que se cala, temos que ver que as mulheres também abusam de menores, está bem? Então não há um perfil. Sim. Pode ser homem, pode ser mulher, não há um limite de idade, pode ter 20, pode ter 90 anos, não há se é casado, solteiro, divorciado ou viúvo, não há nada disso, nem religião envolvida. Portanto, não existe um perfil
do abusador. Porque muitas vezes ouvimos aquilo que a Fátima estava a dizer, que é, não pode ser, ele é tão... o pai não pode ter feito isto ao seu próprio filho, ele é tão bom, vê-se como é que ele brinca com o filho, traz-lhe presentes a toda a hora, vão passear, é tão bom marido, ai, como vizinho, é o melhor vizinho que nós temos aqui na rua. Ele é perfeito, o abusador é perfeito. E então a criança não pode estar a dizer a verdade. E isso é terrível para uma criança que precisa de ajuda, ter dentro do seu seio o que lhe dizem. Psicologicamente, a criança já está desgastada. Ainda por cima, vai tentar libertar-se dessa dor que tem e dizem, não, isso é mentira. Quando está comprovado que uma criança, por exemplo, até aos 12 anos, não tem a capacidade de mentir, muito menos a este nível. Uma coisa é dizer, mãe, não fui eu que parti o prato, quando não queres levar a porrada. E outra coisa completamente dizer é, pai, a mãe abusou de mim, ou mãe, o pai abusou de mim. É ou tio, ou avô, ou primo, porque isto também não há membro da família, o vizinho, tudo, qualquer pessoa pode fazer isto. Portanto, é totalmente diferente, até porque o processo que se dá de investigação vai, mais cedo ou mais tarde, se for mentira, que normalmente está comprovado estatisticamente que não é, vai-se descobrir, porque a criança não tem aquela capacidade de aguentar uma mentira tão grande a este nível para que nós estemos ali a afirmar não é mentira. O pai e o tio são as melhores pessoas do mundo, tu estás errado. Não é? Imagina o impacto que isso tem na criança. Exatamente. É exatamente isso que tu disseste, não é? E é verdade, as crianças raramente mentem em relação ao abuso sexual. Quando o fazem, os casos conhecidos são quando estamos em processo de divórcio e um dos progenitores basicamente compele ou obriga a criança a mentir sobre isso para não ter de partilhar a guarda com o outro progenitor. São os casos em que às vezes o pai ou a mãe leva a criança a mentir, muitas vezes a mãe... os casos que eu li, por acaso, a mentir para dizer que o pai abusou, para depois, em tribunal, não é, conseguir a guarda. Mas, raramente, uma criança vai mentir em relação ao abuso sexual. É exatamente isso que tu disseste. Mesmo assim, nós não o ouvimos. E a Maria, penso eu, né, falou também sobre a questão do poder financeiro, né, como dissemos. Quando sim. agressor detém o poder financeiro, ninguém tem coragem de ir atrás. E se este poder financeiro for mesmo muito importante, é a pessoa mais importante do bairro, é a pessoa que toma decisões, é a pessoa que pode ajudar, é a pessoa que dá a bolsa a várias pessoas. Isso torna os membros da família dependentes e a criança completamente vulnerável, não é? Porque não tem uma figura que a possa proteger. Isso acontece muito dentro da nossa comunidade, na comunidade... Bem, isso acontece muito em todas as comunidades que sejam pobres, não é? Mas, por exemplo, falando num contexto, eu normalmente aqui falo sempre num contexto mais da comunidade negra, isso acontece muito aqui. Muitos dos abusadores, realmente, uma das formas de instigar a criança a fazer determinadas coisas é utilizar o poder económico, os adolescentes e as crianças a fazerem determinadas coisas, é utilizando o poder económico que têm, não é? A criança procuram exatamente menores que estejam em situação de precariedade e então utilizam isso a seu favor. Infelizmente é uma coisa que se vê muito. Aqui também há uma certa tendência que a mim, pessoalmente, deixa-me bastante perturbada, porque usa-se muito a desculpa de ela tem 14 anos, isto é horrível, mas eu ouço muitas vezes, ouvia muitas vezes isto, ela tem 14 anos, mas já tem um corpo desenvolvido, é uma atrevida, ela é que provocou, ela é que anda atrás dos homens casados, elas querem o dinheiro dos homens casados, ela é a vítima, porque independentemente de que tenha 14 anos, e tenha aceito ou não entrar numa relação sexual, tem 14 anos, isto ainda é punível na justiça, isto é punível. Portanto, não se pode utilizar estes termos de não é que ela já tem um corpo melhor do que muitas mulheres que andam para aí. Não, ela já é uma mulher, olha para o corpo que ela tem. Ela procura, está sempre a brincar, ela só anda no meio dos homens maiores de idade e casados. Quem é? Vamos repetir. Quem é o culpado de qualquer coisa? É a vítima ou é o adulto? Exatamente. Olha, em Angola, o discurso é muito parecido com o discurso de Cabo Verde, então, e é muito triste isso. Então, eu já ouvi até mulheres que dizem, sim. falam das meninas de 11 anos, 12 anos e dizem, não, elas agora estão apanhadas.
Quer dizer, uma menina de 12 anos, ela é que vai atrás do homem, do senhor casado, buscar o telemóvel. E depois, claro, depois ela sabe muito bem o que é que tem que dar em troca. E nós já dissemos isto no princípio, né? Quem tem de estabelecer os limites é o adulto. Ainda que uma criança de 12, 13, 14, e de acordo com a ONU, nós somos crianças até aos 18, não é? Então, ainda que uma criança venha ter comigo, despida, dizer, ai, não, mas eu quero, faz-me o que quiseres, eu vou, e podes-me dar um saldo, está tudo bem. A criança diz o que quiser. Eu, como adulto, sou responsável pelas minhas ações e sou responsável pelos limites estabelecidos entre mim e essa criança. Então, eu tenho a obrigação de dizer, veste-te, vamos conversar. O que é que se passa? Porquê é que estás a agir assim? Porque isto depois, muitas vezes, a promiscuidade que nós vemos, né? Ou a criança lidar com os adultos na base quase de trocas sexuais, vem de muito abuso sexual que ela já sofreu, que infelizmente é uma das consequências. Então, eu como adulto tenho que perceber que ela é uma criança. E olha, sabes, não sei como é que é em Cabo Verde, podes-me dizer. Nós temos aqui expressões que basicamente quase a normalizam, ok? De certa forma, para mim parece-me uma normalização quase da pedofilia, não é? Porque nós temos assim, temos a 14zinha, não é? A tal menina de 14 anos. Aqui, exato, nós temos aqui também a 14zinha. Ok, aqui, exato, agora são as novinhas e a manga de 10. O que é isto, manga de 10? As pessoas dizem, não, é porque tem os seios pequeninos como a manga de 10. A sério? Quer dizer, é muito difícil uma pessoa não pensar 10 anos e também manga de 10, seios pequeninos, que é uma criança que ainda que está a entrar, se calhar, na pré-adolescência. 10 anos, 11 anos, 12 anos. Isto, para mim, devia ser proibido. Nós falarmos assim de meninas com quem vamos entrar, começar a ter relações sexuais, né? Vamos nos envolver com as novinhas, com a manga de 10, são apetitosas, são isto, são aquilo. E isto não pode ser. Isto é normalizar algo que é criminoso. E temos isso na música, temos isso nos memes. Olha, eu ia dizer exatamente isto. Nós aqui temos os mesmos, mais ou menos os mesmos termos, a última não, pelo menos ainda não ouvi, mas é que é tão normalizado que até nas músicas cantam esses temas e se incentivam a estas coisas. Parece que estamos a perpetuar uma coisa que é errada, que é crime. E seguimos e ouvimos, toda a gente canta, toda a gente dança, toda a gente sente esta música, toda a gente está chapeada a isto, mas isto é crime. Aproveito também para ler aqui alguns comentários. Temos aqui o Patrick que também disse que ele, quando era miúdo, tentou falar sobre o tema, mas lá está, não é? Não se pode falar, não se pode dizer e o que é que as pessoas vão pensar sobre o que se fala, não é? Tínhamos também um outro comentário de alguém que dizia a mesma coisa. Sobre isso eu queria dizer que eu tive um aluno que foi abusado sexualmente quando tinha 6 anos, ele e o primo. E a reação da mãe quando soube foi, isso vai fazer de vocês homens, pá, está-te a queixar de quê? Isso é para vos fazer homens. Sim, porque os homens também sofrem, não é? De outra forma, os abusos são para meninos e meninas, não é? E em relação aos homens há maior segredo, se calhar, quer dizer, em relação às mulheres também, porque há um grande estigma depois, para além da culpa que elas sentem, não é? Carregar este segredo é uma coisa terrível. Mas os homens também têm isto que o machismo traz, não é? Não, tu és homem, pá, agora és homem, pá, isso... Tu aguentas tudo, isso é homem, isso não é nada, existe muito na comunidade negra isto. É isso que se deseja, não é? Epá. Então, lamento muito pelo Patrick, pela Maria, pelas pessoas que têm coragem de estar aqui a dar testemunho e acho isso maravilhoso, muito obrigada, porque de certeza muita gente está a ler e sabe que também sofreu, não é? E é importante sabermos que não estamos sozinhos. E que não é importante dizer, isto não acontece ao vizinho do lado, isto acontece dentro da nossa casa. Nós temos uma tendência de achar que isto acontece no vizinho do lado. Muitas vezes aconteceu e acontece dentro da nossa casa e nós não demos conta ou ainda não estamos a dar conta de que isso está a acontecer. Por isso é que é importante falar sobre o tema, para que comecemos a abrir os olhos. Porque sempre temos essa ideia do que acontece lá fora, nunca é aqui. A Maria diz que a comunidade estimula o segredo por medo e vergonha, isso também é verdade, muitas vezes não se fala do tema
porque têm vergonha de falar, de agora como é que eu vou dizer que isto aconteceu na minha casa, não é? Como é que eu vou dizer que o meu pai ou a minha mãe, que o pai desta criança fazia isto, que a mãe desta criança fazia isto, não é? A vergonha também é um dos grandes fatores pelo qual as pessoas não falam. O Supreme Overstanding diz, aqui em Cabo Verde estão a normalizar esta situação, já estamos a falar sobre o tema, sobre as músicas, sobre as piadas que se faz, sobre que a culpa é das 14zinhas, olha ela com aquela mini saia, a culpa é da criança que anda com uma mini saia que já mostra todas aquelas pernas que há. E para não falar, toda a lista que ele fala, mas isto é muito mais complexo, né? Falar do turismo sexual e tudo isso já é... Isto daria mangas para falar durante imenso tempo. Portanto, também vamos tentar aqui selecionar um bocadinho, mas ele também tem razão. A Maria também já, como já disse, falou. E pronto, mais ou menos já tentámos aqui. Continuem a comentar, continuem a dar vossa opinião, que nós vamos tentar chegar lá. Outra coisa que eu também gostaria de falar, que é muito importante. Quais são as consequências emocionais a curto prazo e a longo prazo para uma criança? Porque não sei como é que é em Angola, mas aqui dificilmente nós temos acesso a psicólogos com tanta facilidade e as crianças normalmente não têm acompanhamento correto, não é? Que deviam ter depois de um ato tão violento deste que lhes vai deixar marcas para a vida. Portanto, isto acaba, se não existe um acompanhamento apropriado, isto acaba por ter consequências gravíssimas a curto e a longo prazo. Que consequências estamos a falar, Fátima? A curto prazo, nós temos crianças que ser felizes, que estão a brincar, que estão a rir, etc., e que de repente se tornam crianças apagadas, assustadas, caladas, num canto, sabes, aquela vergonha de que falaste e a culpa, a criança, quando algo de errado acontece, facilmente assume todas as culpas, não é? Se um adulto diz a uma criança, tu és feia, ela não pensa, esse adulto não está bem da cabeça, deve ter algum problema. Não, ela pensa, eu sou feia, eu sou má, tudo de mal que acontece na família é culpa minha, e se aquela pessoa veio abusar de mim, eu mereço, a culpa é minha. Estás a ver? Então, as crianças... aquilo que lhes acontece é terrível. Tu vês a criança isolada, calada, triste, deprimida, porque há depressão na infância também, não é? Geralmente pensamos que isso é uma coisa de adolescentes e adultos, não é verdade? Depois nota-se muito em algumas que a forma delas tentarem lidar com outros adultos é também por uma aproximação sexual, porque na cabeça delas isto não é claro, o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que pode, o que é que não pode, não é? Outras crianças vão crescendo, vão se tornando pessoas também agressoras, porque infelizmente a violência gera violência e o abuso também gera abusadores, infelizmente, porque não receberam acompanhamento. Nós podemos dar acompanhamento, devemos dar acompanhamento às crianças. O problema é, como disse a Maria aqui muito bem, não é? Ela falou do silêncio que acompanhou todo o trajeto, né? Então o problema é que muitos, ou se calhar a maior parte dos casos, não são conhecidos. Depois, quando são conhecidos, o apoio para todas elas não é assim tão fácil. Nós temos agora em Angola, pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, um número de atendimento para denúncias anónimas de abuso sexual. Qualquer pessoa que saiba pode ligar, não tem que... é anónimo, não é? Não tem que se identificar, basta identificar a situação, que é o 15015, já agora, o número 15015. Mas eu estive a pesquisar um pouco e só existe este número desde o ano passado, desde 2020, e já houve milhares e milhares e milhares e milhares de chamadas, não é? Como é que se vai lidar com este problema no meio desta crise? É muito complexo. Desculpa. Olha, não, desculpa eu. Mas olha, vou aproveitar o que tu disseste. A ONU lançou um estudo, depois de toda esta situação da crise que nós tivemos, principalmente no período em que tivemos que estar confinados, o número de violações e de abuso a menores também aumentou, mas de uma forma exponencial que é preocupante. Portanto, estamos a falar só dos casos que eles realmente tiveram acesso. Existe nesse número
uma percentagem que não conhecemos e que não sabemos o nível dessa percentagem, não é? Portanto, imagine, a ONU neste momento, e eu estou a falar só no contexto do continente africano, nem sequer estou a falar Certo. do contexto europeu ou no contexto mais ocidental. No contexto africano, o número de abusos a menores é tão preocupante que a ONU teve que lançar esses valores e pedir medidas aos países. Cabo Verde está incluído nesses países. O número que subiu durante o confinamento de abuso a menores e que realmente os menores acabaram por apresentar queixas ou familiares acabaram por denunciar é preocupante. Então ainda temos, como eu disse, todo um número que desconhecemos. Pegando no que tu disseste, que agora em 2020 o número em Angola aumentou. Aqui é o mesmo e em diversos países africanos vê-se esse número. Gana é um dos países que mais alto tem queixas durante este período de confinamento acerca de abusos e maus tratos a menores. Portanto, isto é bastante preocupante e temos que ter consciência que todos nós adultos temos que estar alerta, porque como eu disse, nós podemos denunciar até, e há países que até aos 16 anos e há outros que são até aos 14 anos, mas que têm vindo a trabalhar para que seja até 16 anos, é considerado crime público, então significa que qualquer pessoa fora ou dentro de casa pode denunciar estes atos e que imediatamente o Ministério Público pode então começar a investigar e a ver se realmente a situação é verídica. Alguns países, como eu disse, até aos 14 e outros até aos 16. Em Cabo Verde está-se a lutar que seja até aos 16, de momento até aos 14 anos. E então é importante saber que todos nós temos que realmente denunciar estas situações. Não é só esperar que o pai e a mãe, é assunto entre família, não me meto. De todos, da nossa sociedade. Consegues-me ouvir? Agora sim, aqui também é crime público. Felizmente, uma mudança das leis e, sim, a violência doméstica é considerada crime público. Não, isso é importante porque realmente já se conhece, pelo menos são pequenos passos que vamos tentando. Tem-se lançado aqui também uma campanha que é a Justiça Amiga da contexto também de um bocadinho do estudo que apareceu da ONU e da exigência de tomar medidas. Então também temos uma campanha televisiva que fala dos abusos que se faz a menores, não é, da gravidade da situação e tentar fazer com que a justiça pelo menos intervenha mais nessas situações. Mas ainda há muito a fazer, as penas são baixas, muitas vezes não dá em nada, então ainda há muito a fazer e eu acredito que é aqui, que é aí em Angola. Aqui também. Também há que aumentar as penas aqui, mas é mesmo necessário, é importante para o abuso sexual de menores. As penas também são baixas. E a violência doméstica, quando falamos dela, pensamos muito só nas mulheres, na verdade. As crianças não aparecem logo no topo das preocupações e acho que isso também tem de mudar, porque as crianças são muito mais frágeis. Nós adultos temos que nos preocupar primeiro com as crianças, na minha opinião, depois com os adultos, porque eles não têm quem as defenda, não é? Exato. Então, aqui o António diz, os pais devem estar próximos dos filhos e conversarem mais sobre estes tópicos. Nós, infelizmente, ainda vivemos numa sociedade em que tudo é tabu. Tudo é tabu. E no que se refere às crianças, nós controlamos tudo o que dizemos às crianças. E as crianças acabam por não saber a diferença entre o bem e o mal. Porque nós não educamos as nossas crianças para saberem o que é o correto e o que é o incorreto. Então, é preciso que os pais ou que o adulto ganhe consciência que temos que quebrar já com tantos tabus, socialmente criou um conjunto de tabus, não se pode falar da sexualidade, não se pode falar de violência, não se pode falar de nada em torno a uma criança, não é? Mas depois o que é que acontece quando essa criança aparece com 13 anos grávida em casa? A culpa é da criança ou é porque nós nunca ensinámos às nossas crianças o que era a sexualidade e a consequência da sexualidade, não é? Temos também que começar a questionar-nos o porquê que as coisas acontecem, não é? Muito bem. Então é também educar os nossos pais, educar-nos como adultos, que eu acho que é o que mais importante agora precisamos. Olha, quando eu tinha conta no Facebook, lembro-me, eu sempre partilhava, por exemplo, e via isto, que sempre que havia um livro lançado na Europa, geralmente na Alemanha, etc., a explicar a sexualidade das crianças, com desenhos, etc., meu Deus, a reação dos jovens também em Angola, tipo, isso é uma pouca vergonha, isso é
uma desgraça, isso é lá fora, nós aqui não somos assim, não sei o quê. Epá, tipo, há uma reação visceral contra educar as crianças, ensinar-lhes o que é que acontece, não é? E depois mete-se muito também a religião, a questão da religião, não é? Do tipo, isso é pecado. Então, por exemplo, lembro-me de uma colega minha que ensinou à filha, não se pode tocar, ninguém pode tocar na tua vagina, não é? E dizer, isso é um lugar sagrado, ninguém pode tocar, senão é pecado. E se tu pensar, meu Deus, essa criança como é que um dia vai ser uma mulher normal num relacionamento normal? Então, penso que nós podemos educar normalmente e explicar, como eu explico, por exemplo, à minha filha. Às vezes eu digo palavrões, não é? Digo alguns disparates. Eu digo à minha filha, se acontece ela ouvir, lamento muito, eu evito, juro, mas não sou perfeita mesmo. Então eu digo, tudo bem, é assim, eu sou adulta e tu és uma criança. Quando tiveres 18 anos ou mais, vais poder dizer. Não para ofender alguém, mas epá, magoou-se, disse, epá, quando tiveres mais de 18 anos, vais poder beber café, vais poder viajar sozinha e vais poder fazer sexo e vai ser bom, vais te apaixonar com 18 ou mais, quando te apaixonares, a pessoa também te vai amar e vai ser muito bom, vai ser muito bonito, vai ser perfeito, está tudo bem. Antes, enquanto és criança, isso está proibido. Não é para crianças, porque vocês não têm ainda, não estão emocionalmente preparadas, nem mentalmente preparadas para um envolvimento a esse nível. Então, não é pecado, não até é uma errado. até uma certa idade, nem fisicamente, não é? Erroneamente, por mais que se diga tem 14 anos e tem um corpo XPTO, não está preparado isso é uma fisicamente desgraça, isso está errado. A criança é criança e criança está off the limit. É proibido. Essa é a palavra, off the limit. Exatamente, e como tu disseste muito bem, não é? O agressor é que é o culpado da agressão, não é a criança, ok? O agressor é sempre o culpado, o adulto é sempre o culpado. Não importa se a menina de 14 anos com corpo de 20 veio ter com um homem adulto, africano ou europeu, ou seja o que for, não é? E disser, eu quero estar contigo, dá-me só um telemóvel. É o adulto que tem a obrigação de dizer, filha, não, isto não está certo, vamos conversar, deixa-me, vou falar, não sei, às vezes os pais também, não sei, tem que se educar os pais também, não é? Temos que educar todos, mas o adulto é que comete o crime, não importa se a criança está a pedir ou não, independentemente do que a criança fizer, a culpa é do adulto e a culpa é do agressor, ok? Não importa, epá, não gosto nada disso também, quando dizem, não, elas são umas assanhadas, elas eu confesso, eu fico doente, então, eu confesso que aqui na nossa comunidade cabo-verdiana generaliza muito isto, a partir de uma certa idade é como se fosse normal, não é? Como tu disseste, pau nu, até aos 18 anos nós somos crianças ainda, portanto, parece que a partir de uma certa idade é tudo super normalizado e se tem 6 anos já é abuso a menores, mas se já não tem 6 anos, se calhar já se pode normalizar. É uma coisa que a mim deixa-me bastante doente. As novinhas, sei lá, as novinhas, isto antes era a 14, agora novinhas já pode ir abaixo, estás a ver? E nós aos poucos vamos aceitando isto como sendo normal. Manga de 10, epá. Tipo, normal, as crianças agora são assanhadas, mas o que estamos a fazer é desresponsabilizar o adulto e a desresponsabilizar o agressor, porque ele não tem culpa, não, mas elas agora estão assanhadas, andam quase despidas, olha só para o colar. Não, meus senhores, a culpa continua a ser do adulto e a responsabilidade continua a ser do adulto e do agressor. E nós temos de mudar mentalidades, não é? No mundo todo, na verdade, em geral, estas são as desculpas que o agressor usa. O que é que eu podia fazer? Isso é verdade. Olha, eu vi um pai, na rádio até, não, ela estava sempre a passar à minha frente de colã, opa, este indivíduo tem que estar na cadeia, não tem que estar na rádio a explicar porque é que não tem culpa. O porquê disto. Eu não sei se vou dizer este nome bem, mas o Nish Rammer diz que, lembrar que a violência doméstica dá-se o abuso físico e o abuso psicológico. A nível de abuso a menores, isto também acontece. Há um abuso físico e um abuso psicológico. O que acontece? Muitas vezes, quando é no seio da família, quando é no mais íntimo, o abuso costuma ser prolongado no tempo e então o que é a violência física, não é? As marcas físicas acabam por desaparecer, por isso que muitas vezes quando uma criança vem anos mais tarde ou ao período mais tarde dizer eu fui abusada, fisicamente fica difícil
de se comprovar que isso realmente aconteceu. Temos as típicas rupturas do ímã, se for no momento e for anal, temos as feridas, os cortes e tudo isso. Mas se já passou um período de tempo, já não é possível identificar. Mas o que é que fica? Fica então a violência psicológica, os danos psicológicos causados na criança. E isso normalmente fica durante muito tempo, até a fase adulta, e principalmente se não for tratado ou se não for seguido por psicólogos e por pessoas especialistas na área que possam ajudar essa criança. Então essa vai ser a nossa maior evidência do abuso que a criança sofreu. Vamos ver aqui mais alguns, temos aqui mais alguns que podemos comentar para que toda a gente possa participar. Mas na violência doméstica cabem os maus tratos, não é? Os maus tratos. Por exemplo, estamos agora em abril. Abril é o mês da prevenção dos maus tratos contra a criança. E os maus tratos incluem tudo isso que disseste, a negligência, o maltrato físico, psicológico, o maltrato social, não é? Nós não podemos isolar as crianças, por exemplo, nem privá-las do acesso à educação, etc. E o abuso sexual dentro dos maus tratos. Exatamente. O Supreme Overstanding diz: o pior é que ainda não temos mecanismo para cuidar das vítimas em Cabo Verde. Em Cabo Verde nós nem sequer temos um sistema estatístico que nos possa indicar os números de casos que existem, que estão realmente a acontecer. Se nós formos falar, sabemos que os números são altos, mas não temos um valor estatístico específico. Porquê é que isto acontece? Primeiro, não temos os meios, isto também já foi falado no outro live, não temos os meios para poder retirar esses números e chegar aos números exatos, e depois, ter números exatos e saber realmente o que passa significa que os nossos governos, né, têm que começar a tomar medidas. É um problema que se calhar não querem ter neste momento, ou um problema que agora não lhes importa ter. Se eu tenho números e há um problema, uma situação de crise, eu tenho que resolver. Será que eu quero mesmo saber isto? Isto também já foi dito antes. Então, por vezes, muitas vezes não se quer saber estes números para não ter-se o problema de lidar com eles. Certo. É um problema. Como eu te disse, a investigar, não é, vi que houve milhares e milhares e milhares de denúncias de abuso sexual a menores. O que fazer com estas crianças? Nós temos em Angola muitos orfanatos, por exemplo, não é? Mas são orfanatos, é uma situação diferente, não é? O que é que podemos fazer com crianças? Podemos pôr o pai na cadeia, podemos pôr o tio na cadeia, podemos pôr a pessoa, o adulto na cadeia durante 3 anos, não fica 3 anos, não é? Vai ficar menos, vai voltar. Se for a pessoa que tem dinheiro, vai voltar lá para casa. O que é que nós fazemos com estas crianças? Há pessoas que acodem, que levam as crianças, que há criações de centros, não é, de apoio, mas não temos ainda algo que seja de facto visivelmente eficaz. Mesmo para as mulheres que sofrem de violência doméstica, em alguns países há onde colocá-las, não é? Há as casas de residências mesmo de assistência a estas pessoas que não têm para onde ir, porque não podem voltar para casa porque sofrem de abuso de várias ordens. Então é um problema que nós também temos. E é um problema grave porque nós temos muitas crianças e temos muitas crianças na rua também. E estas crianças na rua também sofrem abusos. E como é que podemos proteger? Pois é. Não sei se vocês têm crianças na rua. Nós vemos, algumas têm famílias, mas as famílias também se calhar as mandam para aí. Temos as crianças no lixo, a vasculhar o lixo, temos muitas crianças. E não pensamos, olha, estão a deitar o lixo ao chão, ou então, epá, não posso dar a um, senão vêm já 10. Sim, sei a sensação. Eu estive em Luanda e vivi um bocadinho essa atividade que estás a contar. Também é de partir o coração, não é? Ver todas essas crianças a pedir ou descalças ou nuas a mexer no lixo. Ainda por cima, num contraste que para mim parece-me que custa mais, não é? Eu lembro-me de ter passado de carro e ver essas crianças de um lado a mexer no lixo, na lama, nus, e entretanto olhar para o outro lado da estrada. Não é que eu estivesse num ponto diferente, é na mesma estrada, de um lado essa pobreza extrema e as crianças abandonadas na rua, e do outro lado da estrada ver casas impressionantes com grandes carros estacionados à porta, e eu dizer, como é que consegues viver esta realidade, não é? Como é que eu saio da minha casa luxuosa com o meu carro luxuoso quando à minha frente eu tenho crianças a mexer no lixo, crianças nuas, crianças a pedir, crianças a pegar a comida do lixo e a comer?
Eu, na verdade, saí bastante tocada com essa realidade que encontrei em Luanda. Essa realidade aqui, É a realidade hoje. essa realidade aqui, já fui há alguns aninhos quando eu fui para lá, então se ainda hoje vivemos essa realidade é Por bastante causa da triste. crise, da pandemia, tudo ficou muito pior, muito agravado, né? Agravou-se tudo, infelizmente. E para além da crise económica que estamos a viver, né? Não, sim, também Então, estamos a viver uma situação muito complicada. aqui não se vê tanto esse contraste, pelo menos nas zonas onde eu tenho estado, também não posso falar de tudo, mas nas zonas onde eu tenho estado não se vê tanto esse contraste. Mas sim, é verdade, temos um grande número de crianças, não é? Que andam na rua sozinhos, que passeiam na rua sozinhos e que estão então expostos também a esses perigos de predadores fora da família, não é? Nós falámos, mas Sim, estas sim, coisas sim, podem sim, acontecer sim. muito. Eu, infelizmente, tenho uma história próxima na minha família em que uma criança da minha família foi então violada na rua por um adulto, desconhecemos o adulto, nunca conseguiu identificar então qual era o adulto que tinha feito essa violação, mas para dizer que sim, porque é muito habitual as crianças irem para a escola sozinhas, virem da escola sozinhas, estarem a brincar na rua sozinhos, ficarem até mais tarde, é de noite, mas ainda podem ficar na rua com os vizinhos, com os amigos, com toda a gente e depois dá-se então esta situação. Infelizmente eu tenho um caso desses na família. Mas o que mais me impacta nem sequer é isso. É que eu, por exemplo, já indo para o Ocidente, também tenho uma história dessa no meu vizinho, numa pessoa que é muito próxima a mim, muito próxima a mim. Essa criança costuma ir, porque eu tenho coelhinhos pequeninos e tenho uma cadela bebé, e as crianças adoram, então costumam ir à minha casa, temos, Claro. temos uma relação muito próxima com essa família e com os filhos dessa família. E recentemente, já há uns meses, descobrimos que a menina mais velha, que tem 13 anos, sofria de abusos pelo padrasto que já fazia 3 anos. E, durante esse Pá, período, ela manteve-se nossa. calada durante todo esse tempo. Esses 3 anos ela esteve calada. 2 anos durante esses 2 anos ela esteve calada. E o que me entristece é que, seja cá ou seja lá, a lei ainda não é amiga da criança. Porque esta criança só se descobriu, não é que ela quisesse falar, se calhar queria falar, mas só se descobriu porque a criança, como tu disseste, os sinais são muito evidentes. Às vezes nós só temos que olhar para as nossas crianças. Uma criança que é feliz, uma criança que tem boas notas, uma criança que socializa com toda a gente e de repente o professor vê que a criança começa a ter mais notas, começa a ficar irritada facilmente, que não quer falar com ninguém, todas as possibilidades que tem, falta às aulas, que anda triste, que anda com um ar deprimido, que tu perguntas o que é que se passa e nem sequer quer olhar para os teus olhos, algo está mal. Portanto, as crianças também nos dão um sinal. Nós, se estivermos realmente atentos, podemos ver esta situação. Entretanto, então, esta criança começou a dar sinais de tudo isto que eu acabei de falar quando foi à casa da avó tinha muitos pesadelos, era uma criança que tinha muitos pesadelos, gritava muito à noite, dizia não, não quero, vai embora, e a avó achou estranho. E a avó achou estranho e falou com a neta, mas a neta não quis falar. Entretanto, falando com a mãe dizendo o que é que tu queres, o que é que se passa, o que é que se passa contigo, ela disse, o que eu quero é ir embora desta casa, posso ir viver com a avó. Se uma criança te está a dizer a ti, mãe, que não quer ficar contigo, então algo está muito errado. Vamos investigar. Foi então quando começaram a investigar e descobriram que esta situação se passava e todo esse período em que passava, né? Falando com psicólogos, levando a criança a psicólogos, analisando a situação, falando com os professores, com toda a gente do seu entorno e ver se alguém tinha identificado algo errado, se toda a gente tinha identificado algo errado, e então chegaram a essa conclusão que a criança realmente passou por essa situação. O que é que acontece? A mim parte no coração quando de repente a própria polícia não manda o agressor para fora de casa, seja eu culpado ou não, se há esta dúvida, e estamos a falar de uma menor, alguém tem que sair de casa. Não é? Alguém tem que sair de casa. Certo. Então, mandem o menor, mandem o suposto agressor, não é? Que ainda a justiça não decidiu, mas mandem o suposto agressor para fora de casa, não é? E o que é que acontece? Foi ao contrário, foi a menina que foi mandada para fora de casa, separaram dos irmãos, da mãe, e mandaram-no para junto de alguém que não estivesse perto da casa. Então ela foi viver com a avó. Eu não falo tanto, mas a minha irmã sim fala muito com ela, eu vou falando de vez em quando, e só com as conversas que ela tem connosco, sinto-me sozinha, se eu soubesse tinha ficado calada, agora não posso ver os meus irmãos, a minha mãe quase não me liga, a minha mãe quase não me liga,
esta criança, o trauma dela é tão grande que às vezes temos que ter consciência que as crianças também cometem suicídios. Ela já falou várias vezes em suicidar-se pelas consequências dela ter falado. Porque para ela, a culpa é dela. Se ela não tivesse falado nada, ela estaria em casa, com a mãe, com os irmãos, ir à escola que ela gosta, estar com os amigos e agora está longe de tudo. Portanto, é muito grave quando nós realmente ainda beneficiamos, que alguém tinha comentado aqui anteriormente, beneficiamos o agressor. Isto para mim é um claro sinal de que a lei beneficiou o agressor. E esta criança não sabe como lidar com essa situação. Se eu me tivesse calado, eu não sirvo para nada, mais vale não estar aqui. Tudo isto são palavras de uma criança de 13 anos. Se isto não nos dá que pensar, o que é que nos vai dar que pensar? Mas é mesmo isto. Eu penso que o pior é o facto das crianças carregarem a culpa. E elas só vão perceber que não têm culpa se tiverem um acompanhamento psicológico adequado, não é? Porque também nem todos os psicólogos são bons. É preciso procurar um com quem ela se sinta confortável. Exato. E que lhe explique mesmo que a culpa é mesmo sempre do agressor e sempre do adulto. Sempre. Depois, o papel da mãe aqui também é muito importante. Como é que a mãe não fala com a criança? Quer dizer, para a criança isto é mais um sinal de que ela realmente é culpada. Se nem a minha mãe fala comigo... E de abandono, é um sinal de abandono. Abandonaram-me. Isto, negligência até é crime, não é? Negligência parental. Então, há aqui muitas coisas erradas. Agora, ela contou, não é? Ela foi a vítima, como disseste, ela sofreu abuso. O adulto não teve que sair de casa, não foi para a cadeia nem nada. O adulto acabou por sair de casa, recomendado pelos polícias, foi para a casa de um familiar e de momento está solto à espera então que a justiça decida qual é o veredito final. Mas é muito complicado, porque ela acha que as pessoas não acreditam nela, ela acha que de alguma maneira... Mas isto é comum, independentemente deste exemplo, muitas vezes acontece. Isto é comum em vários casos. Infelizmente, como eu disse, estas coisas não passam só na casa do vizinho, não passam longe, passam muito perto. E quando tu ganhas conhecimento de tudo isto, de que realmente passa, o impacto é muito grande. Realmente a criança acha que a culpa é minha. Eu devia ter ficado calada, aguentava isto durante mais tempo e depois saía sem dizer nada a ninguém. Infelizmente, isso é monstruoso, não é? E infelizmente acontece a inúmeras pessoas. Houve uma pessoa, penso que foi a Maria, não me lembro, alguém escreveu assim logo no início, We are survivors, né? Nós estamos a lidar com os sobreviventes. Não sei como é que é em Cabo Verde, aqui nós não temos, por exemplo, algo que há noutros países e que é uma questão das pessoas, por causa da vergonha, se calhar as pessoas não querem falar, mas é muito importante nós termos grupos de apoio, onde podemos psicoterapia de grupo, onde as pessoas vissem que não estão sozinhas, que lhes aconteceu a mesma coisa, que viveram também com a culpa e com o silêncio durante anos e ouvirem também os exemplos, não só o terapeuta a falar e orientar, mas o mais importante na psicoterapia de grupo, né? Até são as outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Olha, aconteceu, também me aconteceu, também não contei, também sinto que a culpa foi minha, eu podia ter falado, não falei. E depois aí eu própria a ouvir a outra pessoa a contar-me aquilo que eu vivi, não é? Eu vou se calhar tratá-la melhor do que me trata a mim. Vou-lhe dizer, não, tu eras criança, não podias fazer nada. Também ninguém te perguntou, ninguém quis na verdade saber, não é? Porque muitas vezes os adultos passam mensagem. Ok, isto aconteceu a uma paciente de que estás em casa dos teus avós, faz-te conta. E estás em casa dos teus avós, eu vou ter contigo, Sónia, né? Eu, criança, tu és a minha mãe, e eu digo, olha, eu não quero estar lá. Tu dizes, mas porquê? É muito melhor estares lá, tens muito mais condições, é tudo muito melhor e também sabes que eu estou a trabalhar todo o dia, não tenho como estar aqui a acompanhar-te. Não fiques já maluca, pá, não me estragues aqui a vida. E eu fico, estás a ver? Eu tentei dizer que quero sair e a pessoa que me está a ouvir mostrou-me que isso só vai prejudicar. Então eu não posso prejudicar a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, vou aceitar. O Miss Schrammer diz exatamente isso. Temos que prestar atenção à fala das crianças, que é muito importante. É uma forma de identificar o problema. Às vezes nós não queremos prestar atenção, porque nós não queremos mais problemas, não é? Epá, eu já tenho muitos problemas na minha vida, não venhas cá chatear agora com essas tuas coisas que eu já tenho muitos problemas. Epá, está a responder assim ao meu irmão.
eu vou também acrescentar mais problemas. Não vou. Então nós também temos de ter cuidado. Quer dizer, temos de criar confiança, criar um ambiente onde a criança possa falar, mas também temos de ter muito cuidado com o que nós estamos a passar. Será que nós estamos a dizer que podemos ouvir e vamos proteger e vamos cuidar? Ou estamos a dizer, epá, eu já tenho muitos problemas, não sejas mais um. E nós fazemos muito isso, sabes? Às vezes até inconscientemente. Depois dizemos, mas eu estava aqui, eu sempre te quis ouvir, eu sempre te perguntei, mas eu passei muitas informações à minha filha que me ama, não é? Ou ao meu filho que me ama, de que para eu estar feliz é melhor não haver cá problemas. Então nós adultos, mais uma vez, temos que ter mesmo, assumir a responsabilidade por isto, não é? Temos